Quando eu contrato uma pessoa, eu já sempre contrato pensando que ela precisa ser autogerenciável, que ela precisa ser líder de si mesmo e depois eu vou transformar ela em líder dos outros. Estamos começando mais um episódio do podcast Gestão Lucrativa. Para você que é dono de negócio digital e quer ter mais lucro e não dor de cabeça. Meu nome é Fred Petrucci. Eu sou Marcelo Pinazza. E no episódio de hoje, Marcelão, a gente vai falar como treinar e desenvolver colaboradores para o seu negócio digital, lançamento perpétuo. Porque afinal, o que eu vejo muito hoje em dia, né? Outro dia a menina mandou num grupo aí nosso. Pô, meu funcionário, descascando, cara. Meu funcionário tá demorando uma semana para fazer um negócio que eu demoro 3 horas para fazer. Aí eu olhei, parei assim e falei, cara, primeira coisa, ela que contratou o cara. Se você tá reclamando, no final das contas, a responsabilidade é sua, né? Segunda coisa, por que você está reclamando ao invés de estar criando um plano de treinamento para essa pessoa, levando em consideração se ela é uma pessoa competente, você não tem que demitir, né? Que pode ser um erro de contratação. E aí, eu consigo perceber que isso é um desafio para todo mundo, né? Todo mundo quer um colaborador pronto. Todo mundo quer um colaborador que entra na empresa e sai performando que nem um furacão. O cara entra e sai resolvendo tudo. Isso é ótimo, né? Todo mundo se pudesse. Mas a realidade, na minha experiência aí, já 7 anos como empresário, você tem mais experiência que eu, já contratei mais de 100 pessoas, o que eu vejo? Ninguém quase vem pronto. Você vai pegar um ou outro que vai chegar muito bem preparado, mas a maioria são pessoas que você vai ter que treinar, né? Ou você vai ter que treinar na cultura da sua empresa, ou você vai ter que treinar na parte técnica, mas também, mesmo que a pessoa venha pronta, tem uma parte do treinamento que é como é o seu modo de operação, como que é o seu modo de fazer as coisas. Porque a pessoa pode ter vindo de uma outra cultura que as coisas são feitas de outro jeito. Mas como que é o jeito que você gosta? Como que é a velocidade que você gosta? Como que você quer que ela fale com você? Qual que é o nível de autonomia que você quer que a pessoa tenha? Proatividade? Tem gente que não gosta que a pessoa tenha muita proatividade. Faz o que eu tô falando pra você fazer. E aí eu quero trazer aqui pra você, pra gente começar já. Você é um cara que tá 17 anos como empresário. A maior parte hoje em dia ainda foi no físico. Uma empresa grande, com mais de 100 funcionários. Qual que é a principal diferença que você vê de treinar um colaborador no físico e treinar no digital? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que é importante que você falou é que a pessoa nunca vai vir pronta, né? E isso é um negócio que é até meio contra-intuitivo, porque as pessoas mais prontas, muito sêniores que eu já contratei, você não tem a dificuldade de ensinar ela o que ela tem que fazer. Só que você tem uma dificuldade de mostrar para ela como as coisas são feitas no dia a dia. Porque quando você pega uma pessoa que é muito competente, às vezes ela entra na sua empresa com aquela cabeça de consultora. Então, cara, eu vou pegar e vou implementar o nosso modelo. E até tem um caso recente que aconteceu de uma gestora de projetos que entrou numa agência, uma pessoa super gabaritada. Só que quando chegou lá, e era uma pessoa super boa mesmo, muito competente, só que mudou toda a empresa. O que aconteceu? A empresa travou. Aí o dono da empresa, o dono dessa agência, me chamou e falou, cara, não gostei, não sei o que eu faço, porque pode ser a melhor pessoa do mundo, mas travou tudo. Por quê? Justamente por causa disso. A pessoa é competente, ela tem habilidade. Só que, se você não treinar minimamente como as coisas funcionam aqui dentro, a pessoa vai fazer do jeito dela. E não tá errado. Só que talvez o jeito dela, ela não tenha a experiência na empresa que você tem. Então não é só a experiência de fazer, né? Então, acho que isso é importante, porque por melhor que seja o colaborador, ele nunca vai vir pronto. Então, você vai gastar menos tempo, mas sempre vai ter que gastar tempo. Isso é a primeira coisa. Agora, o lance do treinamento do físico, né? Do mundo físico e do mundo digital. O que eu vejo? O digital, por ter poucos cargos, aqui digital eu não tô falando de e-commerce, aqui digital eu tô falando infoproduto, agência, são poucos cargos que existem. Você tem copy, você tem tráfego, você tem suporte, gestão de projetos, sei lá. Designer, editor de vídeo. É isso que tem. Tráfego. No físico, cara, depende do que você for, é muito mais difícil. No tráfego, por exemplo, você tem a comunidade do Pedro Sobral, que tem 30 mil pessoas. Você acha que se você for abrir uma padaria na sua cidade, você vai ter um grupo com 30 mil padeiros? Não vai ter.
Se você conseguir achar, dependendo da sua cidade, se você achar 100 padeiro, cara, já é. Então, a primeira diferença é aí. Você consegue contratar a pessoa com habilidades mais próximas do que você quer. Isso facilita pra caramba no treinamento. O que eu quero dizer com isso? Que muito provavelmente no físico, o foco no treinamento ele é super obrigatório. No digital, ele também é, só que é em outra intensidade. Você consegue trazer um designer, você consegue trazer um videomaker super competente e ir acompanhando mais o dia a dia do que acompanhando a parte técnica. Por quê? Vou dar um exemplo do designer que é bom. Se você trazer um designer para sua agência, o que ele vai fazer? Vai fazer página, ele vai fazer criativo. É isso, né? Que ele vai fazer thumb. Cara, qualquer agência que for, ele vai muito provavelmente fazer isso. Agora, imagina um designer no mundo físico. Cara, dependendo de onde ele for, ele vai fazer panfleto. Dependendo de onde ele for, ele vai fazer silk de camiseta. Dependendo do que ele for, ele vai fazer mídia social. Dependendo do que for, vai ser edição de imagem para um produto. A gente tá agora fazendo um lançamento do Lucas Rosa, né? Inclusive o carrinho tá aberto hoje. Cara, é manipulação de imagem. Então é manipulação de imagem, por exemplo, de perfume, imagem de lanchas. Já é uma outra realidade. Você pode trazer um cara que veio que é designer, mas fazia uma coisa no físico para fazer outra completamente diferente. Então você já precisa de um treinamento aí. Agora no digital não. Se o cara sabe fazer página para sua agência, ele vai saber fazer página para minha. Então o treinamento, o que muda, né? Para responder essa pergunta, é muito mais a forma do treinamento. Um é muito mais a direção, porque a pessoa já sabe, muito provavelmente. Óbvio que eu não tô contando se a pessoa é muito júnior, porque daí o trabalho vai ser nas duas. No outro, é muito mais o cara aprender o que precisa ser feito na sua empresa. E aí, depois que ele aprendeu, você tem o acompanhamento. Resumindo, no físico você tem 2, 3 etapas, e no digital, muitas vezes, você tem uma etapa só. Então é muito mais fácil. Olha, até complementando, eu já tive escritório físico com 70 pessoas, 2 andares, aquela galera ali um do lado do outro, aquela muvuca, né? O pessoal falando, outro falando do lado. E aí, hoje eu tô 100% home office hoje. E tem um negócio dos treinamentos presenciais que treinar a pessoa de forma presencial que é legal, 2 coisas. Quando eu tinha escritório físico, eu podia pegar todo mundo, colocar numa sala, por exemplo, uma sala grande, ligar um telão. Gente, agora a gente vai ter um treinamento de Excel. E bota todo mundo lá. E, cara, 1 hora por semana, 2, 3 semanas, todo mundo vai. Até dá pra fazer isso no digital, mas hoje eu vejo que chamar todo mundo no Zoom, marcar, eu tenho dificuldade hoje de parar pra pensar em fazer algo mais coletivo, por exemplo. Agora, no digital, como eu não tô vendo a pessoa todo dia, muitas vezes eu só vou saber se ela precisa de treinamento ou não quando eu vejo o resultado do trabalho dela. Então o trabalho não ficou legal, ou seja, eu demoro para ver, eu não tô vendo ali na hora que ela tá fazendo. E a outra coisa que eu acho que eu tenho dificuldade é, às vezes, eu só vou realmente sentar para definir um plano ou ensiná-la quando eu vou fazer a minha reunião de feedback de one-on-one, que é mensal. Antes, o cara tava do meu lado, eu olho no computador dele, vejo que ele tá demorando muitas vezes para fazer alguma atividade que era meio rápida, eu chamo o cara na hora e falo, cara, olha aqui na minha tela agora. Agora no digital eu falo assim, cara, tem que marcar um horário no Zoom com o cara, tem que chamar ele, tem que abrir a tela. E aí, por causa até, eu não sei, eu tô na minha casa fazendo isso, eu tenho dificuldade de fazer isso. No físico, era muito mais simples para eu fazer esse tipo de treinamento. O contrário é verdade também, né? Porque a própria pessoa, se ela tá sentada do seu lado e tem uma dúvida, ela vira e fala, Marcelo, você pode dar uma olhada aqui? O que você acha se eu responder isso aqui? Ou, cara, o que você acha dessa headline? O que você acha da cor dessa página? Pô, em 2 segundos você resolve. Agora, quando você tá no home office, cara, essa pessoa vai te mandar uma mensagem no Slack, no WhatsApp. Você pode ser que você responda daqui. Cara, eu não fico nem com o Slack, muito menos com o WhatsApp aberto. Cara, eu tenho meus momentos no dia onde eu vou olhar isso. Sim. Cara, se a pessoa não me chamar de uma forma, tipo, tocar, fazer qualquer coisa assim, cara, eu vou responder ela depois de 2 horas. E aí, das 2, uma. Ou ela já vai ter feito do jeito que tem que fazer, ou ela vai ficar 2 horas esperando o meu feedback. Aí trava tudo. Então eu vejo que isso a pessoa não quer atrapalhar. Então dificilmente... Quem que pega o telefone e liga pra alguém? É. Tipo, cara, eu quero sua opinião, vou ligar. Porque ela também não sabe o que você tá fazendo. Quando você tá no escritório, ela tá olhando, ela tá vendo que você não tá em reunião. Ela tá vendo que você não tá ocupado. Às vezes você levantou para pegar um café, a pessoa aproveita esse momento e já tira 3, 4 dúvidas, né? E isso é o treinamento também, por isso que a gente tá falando, né? O dia a dia, ele é o treinamento. Acaba sendo um treinamento não intencional, no sentido de, cara, eu estou sentando, mostrando.
Cara, quando a pessoa pergunta e você responde, a todo tempo você tá treinando, né? Você tá colocando os comportamentos, tá colocando os valores, você tá mostrando pra essa pessoa. E no dia a dia do escritório, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, isso é muito mais rápido. Esse desenvolvimento é muito mais rápido. Óbvio que tem que tomar cuidado, porque pode ser que um momento você não consiga trabalhar. Se você criar essa dependência de tudo que tem dúvida, perguntar pra você. Mas isso também pode acontecer no digital, né? Só colocando os dois pontos. Agora tem uma dúvida que é muito comum, que é o seguinte: quando que eu olho para um colaborador e eu sei que eu devo treinar ele, ou quando é hora de não vale a pena insistir, não vale a pena você continuar treinando? Porque o que acontece, né? A gente tem mentorados que estão tentando treinar a pessoa, mas passa 2, 3 meses, a pessoa não melhora. E aí começa a impactar no lançamento, impacta no resultado. Eu sempre digo pro dono da agência, né, que ele tem que gastar a maior parte do tempo dele com as pessoas que vão levar ele para o próximo nível. E o que acontece é que normalmente as pessoas que dão trabalho, elas sugam mais a energia. Sabe aquela sala de aula que tem 20 alunos, né? E tem 2 ou 3 que são os caras da zoeira. Os caras que só dão trabalho. E a professora, eles sugam a energia, e a professora às vezes fica gastando energia, a coordenadora fica discutindo com esse povo. E aqueles alunos que estão sentando na frente, que estão estudando, são as pessoas que ninguém nem nota, nem senta para conversar com essa pessoa. E aí eu falo, cara, não gasta energia com esse tipo de colaborador. Tenta, dá uma direção, faz o one-on-one, faz a avaliação de desempenho, só que não deu certo, meu, desliga. Porque você fica gastando energia com esse tipo de pessoa, e aí muitas vezes a gente tem dó, né? De demitir a pessoa, né? Tipo, fala, cara, pô, essa pessoa tá comigo há tanto tempo, ou essa pessoa me ajudou, eu não era nada e hoje eu tô com essa pessoa. Como que você faz hoje para saber se você já fez o que podia, né, lá na sua equipe, para saber se vale a pena insistir ou se é melhor desligar essa pessoa e contratar um outro? Sempre que eu contrato uma pessoa, que tem uma pessoa na minha equipe, eu sempre penso em 3 níveis, né? O primeiro é a parte da execução do trabalho dela, essa parte é individual, o quanto os comportamentos dela, ou a parte técnica, quanto ajuda isso a trazer um certo resultado. Pô, como que a gente mede isso? Através de resultados, se a pessoa faz ou não. Tem um segundo nível que é pro time. Então, cara, quanto que essa pessoa ajuda o time como um todo? E o terceiro nível, que é o último, que aqui é mais liderança, essas coisas, que é o quanto essa pessoa ajuda como uma empresa ao todo. Porque a parte mais básica, você consegue simplesmente medir através do resultado. Vamos imaginar um time de futebol. Cara, o atacante ou o goleiro, né? Pô, se o goleiro tomar pouco gol, tá excelente. Se o atacante fizer muito gol, excelente. Mas e quando você pega, por exemplo, um capitão do time? Cara, se você vê o tanto de gol que ele faz, o tanto que passa, talvez essa pessoa, você vai mandar ele embora por falta de performance. Só que aí entra essa segunda parte, que é a parte do time. Então, o colaborador é a mesma coisa. Você tem essa pessoa, cara, essa pessoa individualmente, ela traz resultado? Essa foi a coisa mais fácil. Pô, essa pessoa é um designer, é um bom designer? As páginas convertem mais? Cara, esse é o mais fácil. Beleza, fica no time. Essa pessoa ajuda o time? Cara, se ajudar, tranquilo. Só que se essa pessoa não tem a parte técnica boa, ela não performa bem, você vai pro segundo nível, que é essa, cara, mas ela ajuda o time? Ela faz essa galera ter mais resultado de alguma forma, porque isso sempre é mais importante. Vou dar um exemplo. Eu tinha bastante gente do comercial, né? Porque era uma empresa que fazia licitação, tudo mais. Eu tinha uma pessoa que vendia pra mim. Cara, era o melhor vendedor disparado, assim. Cara, muito bom. Essa pessoa sozinha vendia, cara, o triplo dos outros. Só que o que acontecia? A pessoa tinha um talento natural, assim, ou muito treino, né? Falar que é talento, mas enfim. Ela não falava pra mim que ela não acreditava em planejamento. E assim, cara, toda a cultura da minha empresa é baseada em planejamento. Só que daí o que essa pessoa fazia? Ela ia lá, vendia pra caramba, só que, cara, não planejava. Essa pessoa, individualmente, performa super bem. Só que o que acontece quando a gente pensa na equipe? A galera olhava essa pessoa e falava, cara, se ela bate todas as metas e não planeja, por que eu vou planejar? Por que eu vou acreditar no meu chefe que não tá vendendo nada, porque não vende, e não no melhor? É que lance, por que eu vou acreditar no meu técnico se o camisa 10 tá falando pra mim que eu tenho que fazer isso? Se o cara que faz gol tá falando que eu tenho que fazer desse jeito e eu quero fazer gol. E aí, nesse caso, o que teve que fazer? A gente teve que cortar essa pessoa. Então, o que eu quero dizer? O jeito, a parte difícil de você decidir se você fica com a pessoa ou não, é quando ela performa bem,
só que quando ela tem algum outro problema comportamental ou de valores. Quando a pessoa performa bem em tudo, cara, maravilha, não tem essa decisão. E quando a pessoa é ruim de tudo, você sabe, a gente só não tem coragem de tomar a decisão. Porque, pô, se você tirar essa pessoa, você vai ter que fazer o trabalho no lugar dela. Só que o problema é quando isso acontece. E aí, no meu caso, tem a tendência a ver a parte como um todo. Essa pessoa, ela não tá performando bem, mas ajuda o resto? Não. Ou essa pessoa tá performando super bem, mas tá dificultando o resto, aí a minha tendência é tirar. Então eu sempre analiso dessa forma, porque os extremos é muito fácil. Quando a pessoa é muito ruim, cara, ninguém precisa te falar que você tem que demitir. Você pode não demitir por covardias ou outro motivo. E quando a pessoa é muito boa, é fácil. Cara, essa pessoa é muito boa. Nunca eu quero perder essa pessoa. O problema é esse meio. E aí, você precisa ter formatos para identificar isso. Você precisa acompanhar essa pessoa, você precisa ter descritivo de cargo, você precisa ter minimamente. Só o fato de você acompanhar, você já vai saber se a pessoa tá fora ou não. Esse negócio de demitir ou não é muito doido, né? A gente tava com um mentorado esses dias, e aí ele tava com uma funcionária que tava tendo um comportamento que era contra o comportamento da empresa. Então, basicamente, ela se vestia de uma forma muito deselegante, vamos falar assim, que estava atrapalhando o ambiente. Não era só isso, além disso, eles tinham dado um aumento para ela e depois que eles deram um aumento, ela não estava performando de acordo com esse novo aumento. Aí não pode diminuir o salário e aí tava com um problema. Ela não tá fazendo o trabalho, tá custando caro e não sabia o que fazer com essa pessoa. Resultado, eles foram para demitir. Foram lá, sentaram com a menina para demitir. Na hora que eles foram demitir, o que ela falou? Começou a chorar. Falou, pelo amor de Deus, eu tenho família para sustentar, eu não posso ficar sem esse salário. A dona da empresa, o que ela fez? Ficou com dó, demitiu a pessoa. Falou, não, então pode ficar na empresa. Agora, olha a situação, cara. Você tá com uma pessoa que você já percebeu que não tem o perfil, não vai ficar na sua empresa. Aí você chega para demitir, aí a pessoa te comove, você não sabe o que fazer, põe a pessoa na empresa. Que cenário que é esse, né? De você ficar com uma pessoa que sabe que seria demitida, mas você tá segurando ela ali, já vira um negócio meio nada a ver. E aí eles vieram pra gente e falaram, Fred, o que a gente faz, né? E aí foi o que eu falei. Eu falei, olha, primeira coisa, Já não deveria ter chego aí, né? Porque, cara, se a pessoa já não tem o perfil, quem que foi que deu um aumento e mudou essa pessoa de cargo? Tem alguma coisa muito errada aí, né? Do tipo, cara, vou aumentar porque você já está Não há tem 3 anos critério, né? comigo. É tudo critério, Se não dá pra medir, não dá pra melhorar. É isso, cara. Que critério que você usou? Se tiver algum critério, você justifica, mas muito provavelmente não, porque se tiver critério, esse tipo de coisa não acontece. Aí o que aconteceu nesse caso? Eu falei, a primeira coisa que todo dono de empresa precisa é saber ter as conversas difíceis. Você tem que sentar na frente da pessoa, se você tomou a decisão, você precisa ir com ela até o fim. Eu não tô falando para você ser um carrasco, não tô falando para você ser uma pessoa ignorante, não ter empatia. Mas a principal habilidade do dono é pensar no que é melhor para a empresa. Quando eu tô demitindo uma pessoa, eu estou entendendo que eu estou fazendo o que é melhor para a empresa. E deixar uma pessoa na empresa que não vai ajudar essa empresa a crescer, eu estou prejudicando a empresa como todo e todos os outros colaboradores. Então, por quê? Porque essa pessoa não vai performar direito. Quando ela não performa, alguém tem que fazer essa atividade. Sobra para quem? Se sobrar para o dono, ele vai deixar de estar fazendo algo que iria levar a empresa para o próximo nível. Ou seja, eu estou prejudicando o faturamento, o crescimento da empresa. E em algum momento, se esse negócio não dá certo, eu vou ter que diminuir meu custo com equipe. E aí começa a demitir um monte de gente. Então lá na frente eu acabei prejudicando a minha equipe. Se não é o dono que vai fazer, o dono vai chamar algum colaborador para fazer. Aí esse colaborador agora está fazendo uma atividade que não era dele e não está sendo pago a mais por isso, ou normalmente não vai ser pago. Então, estou prejudicando a equipe inteira. Ou essa pessoa pior, ela pode fazer algo errado que gera um retrabalho ou prejudica o trabalho de todo mundo. E se tem participação nos lucros, pior ainda, porque daí todo mundo está se lascando por causa disso. Então, você vê que deixar uma pessoa que não faz sentido dentro da sua empresa é algo que prejudica não só a empresa, mas prejudica todos os colaboradores e prejudica no longo prazo. Tem até um estudo que mostra essa influência. Muitas vezes as pessoas pensam assim, cara, eu tenho um time muito bom, essa pessoa não é tão boa. As pessoas boas vão ser suficiente para levantar o ruim. Mas normalmente as pesquisas mostram que não, que a tendência é que a pessoa ruim diminua
todo o time. Não é porque o time é bom. A gente vê, eu gosto de dar exemplo de esporte, mas a gente vê isso em futebol, né? Não é porque você botou um cara que é ruim lá no meio que a galera é muito boa e esse cara vai subir. Normalmente diminui. Porque a gente tem a tendência a olhar essa pessoa e falar, cara, se essa pessoa não tá fazendo, cara, eu vou diminuir. Tem bastante isso no setor público, né? Quando algumas pessoas não fazem, a tendência é diminuir. E, cara, um exemplo disso é, imagina que seu carro para de funcionar. E aí você tá empurrando seu carro na... Se entra mais uma pessoa, você já não faz tanto esforço. Se tiver 5 pessoas empurrando o carro, nenhuma dessas pessoas vão dar o 100% da força. Por quê? Porque já não precisa. E aí você vai nivelando cada vez mais por baixo. Então, às vezes, você tem uma pessoa que não tá performando bem, você atrapalha o time inteiro, porque a galera vê. E aí, o cara não vai falar assim, não, ela tá mal, mas vamos ajudar ela a crescer. Eu tenho uma pergunta pra você. Diga. O que você prefere? Segurar o louco ou empurrar o morto? Essa é muito boa, Ou hein? seja, você prefere ter um cara que trabalha pra você, cara que você não precisa treinar, que o cara tá voando, só que às vezes é uma pessoa indisciplinada, às vezes é uma pessoa que faz do jeito dela, mesmo você pedindo outra coisa, ou você prefere aquela pessoa que, cara, ela não se destaca, não faz nada, mas faz tudo certinho. Não quero pegar muito os extremos, mas, cara, é aquele camisa 10 que é super indisciplinado, que não quer treinar, ou aquele cara que, cara, eu entro, jogo o jogo que tem que jogar, passo a bola, nunca vai fazer muito gol, mas também nunca vai ser expulso. O que você prefere na sua equipe? Essa é uma pergunta que eu tenho várias histórias, até reais, assim, pra contar. E eu já tive muito louco na minha equipe. E desde cara que deu bom e deu ruim. Primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro, e é um mindset que eu tenho, é o seguinte: não existe ninguém perfeito. Todo mundo vai ter problema. É igual casamento. Não existe pessoa perfeita. Se você está procurando uma pessoa perfeita, nunca vai ter. A questão é qual é o problema que você quer conviver todo dia. Então essa é a primeira pergunta. E aí, quando a gente fala do louco, né, principalmente... E qual que é o mínimo tolerável, Exato. né? Tipo, se a pessoa descer disso, aí não dá. Não Mas dá. aqui no limite, se performar bem, aguenta. Então, eu tenho uma história que deu certo, outra história que deu errado, mas vou dar um exemplo. O Tony Robbins, eu fui num evento dele presencial uma vez, ele contou uma história muito legal. Ele falou assim, cara, quem é o cara mais importante dentro de uma empresa, pelo menos do mundo físico? O vendedor. No digital você pode falar que talvez seja estrategista, especialista, mas enfim. Quando você acha um vendedor que vende muito bem, você vai ter a tendência de ficar com essa pessoa. Ele achou um vendedor muito, muito bom, o cara começou a bater meta e vender, só que o cara não entregava a documentação, contrato de cliente, não subia os arquivos no sistema. E quando você está falando de uma empresa grande, começa a bagunçar, porque você tem outros departamentos como financeiro, como jurídico, que precisa dessa informação. E o cara não entregava. A empresa chegou para ele e falou, cara, a gente vai ter que demitir esse vendedor aí, meu, porque ele tá bagunçando. E ele falou, gente, vocês estão doidos? Vocês têm a coisa mais importante na empresa, que é um vendedor que bate meta. A pergunta é só isso que ele não entrega a documentação? Então não é mais fácil você contratar uma secretária para organizar essas coisas para ele e deixa o cara vendendo? E aí é aquela questão, o que você tolera? O que tá bom ali para você? E aí, nesse caso, a sugestão era essa, contrata uma secretária e deixa esse cara fazendo o bom trabalho dele. Claro que não pode virar uma bagunça, mas se você consegue minimizar esse ponto fraco dele, vale muito mais a pena. Porque o que é mais fácil, achar uma secretária ou achar um outro bom vendedor desse? Claro que tem casos e casos. Mas o que aconteceu na nossa empresa, tá? Eu queria melhorar minha parte audiovisual. E aí, eu contratei um cara que é especialista em direção de arte e design muito bom. A gente pagava acho que uns 12 mil pra esse cara na época. Assim, pra mim era, acho que o salário mais alto que eu pagava na minha equipe era dele. E o cara era muito, muito bom. Tinha trabalhado pro Google, tinha trabalhado para umas outras empresas grandes, tanto que ele durou 8 meses lá com a gente e depois abriu o próprio negócio dele, uma franquia lá, porque o cara era muito cabeça de empresário. Mas o que aconteceu? Quando ele entrou, esse cara começou a mexer no nosso audiovisual, logomarca, a identidade visual dos eventos. Era impressionante. Ele batia o olho e falava assim, cara, faz o design dos nossos eventos ou das nossas páginas, do nosso material de outro jeito. E aí subiu o nível de qualidade da nossa marca em si. Então ele rebentava. Só que por outro lado, esse cara era doido de pedra. Primeira coisa, tipo, a reunião era às 11, ele chegava às 11h30. Isso era uma coisa que realmente dava problema. Só que daí ele ficava até 10, 11 horas, meia-noite trabalhando depois.
e ele entregava as coisas. E o que eu ia fazer com esse cara? Porque ele entregava, ele gerava resultado, não achava uma outra pessoa igual a ele. Então eu ficava tentando discutir e tentar fazer ele chegar nos horários. Só que o cara normalmente atrasava e depois ele dava desculpa de que ele estava fazendo um negócio que era muito foda para a empresa e ele ficou fazendo, então não deu para ir. Aí esse é um negócio que realmente prejudicava, porque todo mundo estava na reunião, a pessoa programava o tempo, agendava e depois ficava puto da vida com ele. Então essa era a primeira, era o louco com vários problemas. O pior mesmo é que ele se achava a última bolacha do pacote. Ele se achava muito gênio. E juro pra você, cara, o primeiro dia que ele pisou na empresa, ele chegou... Gente, agora o papai chegou. Falou assim, numa sala com uns 15 colaboradores. Falou assim, a partir de agora, eu que mando aqui. Primeiro dia que o cara entrou na sala, velho. Falou assim, a partir de agora eu que mando aqui. Nada mais sai sem a minha aprovação. E aí virou as costas e saiu fora da sala. Tipo, sem noção nenhuma de liderança. E eu não ia... tipo assim, eu nem pensei que esse cara pudesse fazer uma doideira dessa. E aí, na hora que eu olhei, eu te chamei da sala e falei, cara, você tá louco? Você acabou de quebrar rapport com todo mundo que tem na sala. Você acabou de se colocar como superior, as pessoas não te conhecem e agora você vai ser rechaçado por todo mundo. Resultado, a galera não gostava dele, ficava meio que queimando o filme dele, falando mal dele. E aí, tanto que não durou esse cara na empresa. Então, ele era o caso mais extremo de louco, que gerava muito resultado, mas ele era um cara que causava muito e depois de uns 5, 6 meses que ele realmente melhorou o nosso audiovisual, melhorou o nosso design, melhorou nossos eventos, melhorou nossos materiais, a gente teve que desligar porque ele causava muito, né? O parâmetro que eu uso é, cara, a pessoa pode fazer o que quiser, desde que não vá ferir a cultura. Então, por exemplo, no caso do Tony Robbins, do vendedor, cara, maravilha, coloca lá pra ele. A única coisa é, você precisa ter liderança e precisa ter gerenciamento. Por quê? Porque e se a outra pessoa precisa ter regra, né? Porque e se outra pessoa pedir? Cara, se esse cara tem alguém pra ajudar ele, um auxiliar, por que eu não posso ter? E aí você tem que ter regra. Cara, quando você vê todo mundo que vender acima de tanto, vai ter também. Porque senão o que você tá fazendo? Você tá mudando a cultura pro negócio. Cara, ele tem preferência porque ele é melhor que o outro cara. Beleza, pode ter preferência porque ele é melhor, mas e se um outro cara for tão bom quanto, também pode. E aí, nesse lance, né, no segundo que você falou, cara, é cultura. Se na minha cultura, cara, as pessoas têm que trabalhar na hora certa, tem que estar tudo lá, o cara pode ser o melhor que tem. Se ele começa a chegar atrasado e isso atrapalha de alguma forma, é o exemplo que eu dei da minha melhor vendedora. Cara, um dos nossos valores era melhoria contínua, era PD. Cara, eu sempre gostei muito de PDCA, dessas coisas. Então isso era um valor. Por melhor que a pessoa seja, se ela começa a pregar contra isso, eu preciso tirar. Então eu também, cara, eu prefiro muito mais a pessoa que vai lá, faz, a pessoa louca, desde que não fira nenhuma parte da cultura. Mas beleza. Passamos essa parte da pessoa que entra, tudo mais. Eu queria te perguntar, depois que a pessoa entrou, agora ela tá aqui dentro. Eu contratei certo, vamos partir do momento. Só que assim, contratei certo, a pessoa tá lá. Mas não é uma realidade na maior parte das agências de você ter um monte de pessoa sênior, que você não precisa treinar mais a parte técnica e tudo mais. Cara, como que funciona isso aí dentro? Tipo, você trouxe essa pessoa, por exemplo, é pleno, tem que desenvolver. Aí a gente tem um problema. E se eu contratei um designer pleno, só que eu não sou designer? Como que eu vou desenvolver essa pessoa da parte técnica? Ou, além disso, eu trouxe essa pessoa, quem que vai desenvolver ela? É o dono da empresa? Apesar que tudo é responsabilidade dele? É um líder? É o RH? Ou esse cara tem que se desenvolver sozinho? Como que você faz internamente para desenvolver depois que uma pessoa boa que tá aí dentro, só que ela ou é júnior ou é pleno? Sim. Nesses dois casos, se você sabe o negócio ou se você não sabe. Eu já tive tudo quanto é caso aí. Vamos lá. Quando eu contrato uma pessoa, hoje, já com a maturidade que eu tenho, eu já sempre contrato uma pessoa pensando que ela precisa ser autogerenciável, que ela precisa ser líder de si mesmo e depois eu vou transformar ela em líder dos outros. Então, eu já contrato assim. Então, não importa se a pessoa... Júnior é mais difícil da gente contratar, né, hoje em dia. Mas quando eu contrato um pleno, por exemplo, eu já olho se o cara tem essas skills de liderança ou se eu vou conseguir treiná-lo. Então, qual que é o melhor caso que eu tenho para te contar que eu já fiz? Quando eu comecei no marketing digital, eu fazia tráfego, copy, página, tudo. E aí eu comecei a delegar pelo tráfego. Por quê? Porque tráfego, pelo menos a parte operacional, ela é prática para você... E a dica fica, né? Eu fui contratar um cara que não tinha experiência com tráfego. Por quê?
porque eu não queria contratar uma pessoa que já estava inflada no mercado. Aí eu fui na faculdade de estatística da Unicamp, lá em Campinas, onde era meu escritório, e aí eu trouxe um cara, ou seja, o cara sabia bater o olho e conseguir pensar sobre o tráfego em si. E aí o teste que eu fiz com ele, para começar, eu dei uma planilha, baixei os dados do Facebook, dei uma planilha para ele, expliquei mais ou menos o que significava cada número, CTR e tal, e falei assim, cara, faz uma análise da correlação entre as coisas. E dei 3 dias para ele fazer isso, com um cara de estatística. Ele não entendia de tráfego, ele só entendia o basiquinho, só que ele começou a falar assim, cara, esse CTR tá diferente desse, esse tá melhor, esse anúncio melhor que isso. E aí eu olhei para esse cara e vi assim, ó, ele tem a coisa mais difícil que ele sabe fazer análise de dados, capacidade Análise, né? analítica. Falei, cara, a hora que ele entender como que funciona esse negócio de lançamento, ele vai tirar de letra, porque o resto é apertar botão. E aí, como eu contratei esse cara, em 2, 3 meses eu consegui treinar ele na parte técnica e eu só ficava otimizando campanha. Passou mais uns 2 meses, ele conseguia otimizar a campanha, ele entendeu como é que funciona esse negócio. E aí, nessa época, a gente tava faturando uns 500 mil por mês e esse cara ganhava uns 2.500. Aí eu falei assim, cara, análise SWOT, análise de risco de gestão de empresa. E se dá uma dor de barriga nesse cara? Se esse cara acha um outro negócio pra fazer. E era interessante que ele era rico pra caramba, esse cara, tinha mó grana. O pai dele tinha 7 Subways. Só que ele não queria trabalhar com o pai dele, porque às vezes, né, no caso dele, trabalhar com família era um negócio estressante. E aí eu falei, meu, esse cara pode sair a qualquer minuto. Então eu não posso ter só esse cara na minha equipe. Eu cheguei pra ele e falei, meu, eu gosto muito do seu trabalho. Ó, você tá com uma nota aqui na avaliação de desempenho, você tá com uma nota alta, não lembro se era 8,5 ou 9, ele tinha uma nota bem alta. A gente usava número naquela época, né? Hoje não usa mais. E aí eu falei, só que é o seguinte, eu preciso que você tenha um sombra, que você tenha um backup. Por quê? Se acontece alguma coisa com você amanhã, você entende que eu posso perder 20, 30 mil reais num dia? E aí eu falei, só que é o seguinte, ó, te garanto aqui, ó, eu não tô fazendo isso pra te demitir, eu não tô fazendo isso porque eu quero uma pessoa mais barato que você, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo isso porque eu tenho que proteger o negócio. Então tava bem claro que a gente tinha uma relação super honesta e ele tinha um plano de carreira na empresa. Por que eu tô te falando isso? Porque daí eu tive que começar a fazer o treinamento para ele se tornar um líder, porque ele ia ter funcionários embaixo dele. E aí a gente começou um processo dele, ele contratar a pessoa, então eu ensinei ele como que contratava, como que buscava essa pessoa, como que analisava tecnicamente, comportamento, e aí eu comecei a treinar essa pessoa, ele, para treinar esse colaborador. Então foi a primeira experiência que ele teve como líder. Só que é o seguinte, cara, isso dá um mega trabalho. Porque eu não tô só ensinando ele tecnicamente, eu tô pegando ele e ensinando ele a como liderar outras pessoas. Resumo da história. Ele contratou uma pessoa melhor do que ele. Minha única regra, quando um colaborador vai contratar alguém, eu pergunto assim, você tá contratando uma pessoa que é melhor que você? E aí parece meio contra-intuitivo, né? Você fala assim, não, vou contratar uma pessoa melhor que eu. Sim, esse é o princípio. Se você vai sair dessa vaga, você tem que contratar uma pessoa melhor que você. E aí ele até me falou na época, falou, nossa, essa mulher faz umas planilhas de Excel muito louca, muito melhor que a minha. Então ele tinha achado uma pessoa que era de fato melhor. 2 meses e meio essa menina pegou essa função e ele agora virou um líder de outros colaboradores. Então ele tinha uma equipe lá que ele estava treinando essas pessoas e liderando elas. Como que eu fazia para ele aprender tudo isso? Cara, semanalmente, reunião, dando treinamento, ensinando para ele como que liderar. Ele participava das reuniões comigo. Então tem toda uma metodologia, né, que até você ensina, eu ensino, que é o 70-20-10, que depois a gente pode falar. Mas basicamente cara, quando eu pego uma pessoa plena, que era o caso dele, tá? E eu vou agora fazer ele virar líder de outras pessoas, eu tenho que passar por um processo. E quando eu falo isso aqui que eu tô te falando, eu tô falando de 1 ano de trabalho, cara. 1 ano pra esse cara chegar nesse nível. E aí, só que o que aconteceu depois desse 1 ano? Depois desse 1 ano, ele conseguia contratar todas as outras pessoas e treinar todas as outras pessoas e eu nunca mais coloquei a mão. Então essa é a minha mentalidade quando eu contrato uma pessoa hoje em dia. Eu contrato já olhando se esse cara tem capacidade de algum dia ser líder de pessoas. Se ele não vai ser líder de pessoas, por exemplo, ele é um líder técnico, né, carreira em Y, ele vai ser um líder técnico, eu já sei que eu não vou fazer isso com ele, então automaticamente tem que colocar uma outra pessoa para fazer essa liderança. Então se não vai ser ele, quem que vai ser? Então hoje, por exemplo, né, nós ali na Infinity, quem que a gente tem? A gente tem o nosso gerente de projeto, que hoje é o Gabriel, gerente de projeto, que está sendo treinado para ser um gerente mais geral, que é um cara que ele fez a contratação da nossa copy júnior que entrou.
Ele fez todo o processo, ele buscou essa pessoa, ele contratou, ele Mas trouxe... ele foi treinado. Pô, cara, ele tá mais de 1 ano e meio comigo. Então, mas acho que esse que é o grande ponto. A maior parte das agências hoje, agência, qualquer negócio, ou esse negócio é criado em cima da figura do especialista, que aí ele monta a estrutura em volta dele para fazer os lançamentos, entregar, blá, blá, ou em volta do estrategista, que também monta a estrutura em volta dele para lançar outra pessoa. Só que nem o especialista, nem o estrategista, em 99,9% dos casos, tem esse tipo de skills. Ele não sabe contratar, ele não sabe treinar. E aí a complexidade começa a chegar lá em cima. Beleza, que a resposta padrão nossa é, cara, você sempre tem que ter um sócio que vai fazer isso. Tem que ter um sócio que olha pra porta pra dentro, um sócio que olha da porta pra fora. Beleza. A gente tem inclusive um podcast que fala sobre isso. Então, nesse caso, a complexidade aumenta pra caramba. Como eu entrei numa agência que era um estrategista, eu me coloco nesse lado e falo assim, pô, a pessoa tem 2 grandes problemas, né? Ela tem o primeiro problema que é, eu não sei fazer isso. Eu não sei nem contratar, como é que eu vou saber se o cara sabe liderar alguém? E o segundo ponto é, cara, eu tenho um designer muito bom, eu tenho um copy muito bom, eu tenho um editor de vídeo muito bom. Eu não quero que esse cara perca o tempo dele liderando outras coisas. É como assim, cara, eu tenho meu camisa 10, eu tenho meu Neymar. Eu não quero que o Neymar fique ensinando o outro cara a chutar no gol, eu quero que o Neymar faça gol. É isso. Então, esse negócio vai criando uma complexidade muito grande. E eu acho que aí é que a maioria trava. Por quê? Porque tem a parte boa que eu falei no começo do digital, que como tem muita gente, você tem, sei lá, o grupo com 30 mil gestor de tráfego, as pessoas acham que vão ficar contratando e trocando até achar a pessoa certa. Pode resolver, mas é difícil. Ou a pessoa terceiriza. Cara, pra eu não ter que treinar ninguém, eu vou contratar uma agência. Então, por exemplo, no meu caso, o que aconteceu? Eu fazia o tráfego na Orbica. Então, pô, fazia, tranquilo, dava pra fazer, a gente não tinha tanto lançamento. Contratei uma pessoa, treinei essa pessoa, mas daí eu fui pensando, cara, eu vou treinar essa pessoa, eu não consigo dar tanta vazão pra ter mais de uma pessoa, essa pessoa tá meio estagnada, vai chegar um momento que ela não vai treinar e eu vou ter muito trabalho. Nesse caso, será que não é melhor eu contratar uma agência de tráfego, que esse cara atende um monte de gente, que esse cara, tipo, e eu tenho um contrato bem feito com eles? Isso funciona, mas não vai funcionar pra todos os cargos. Pra cargo que tem muita demanda, isso não vai funcionar. No nosso caso, a gente faz poucos lançamentos, então isso funciona. E aí, o estrategista fica nesse, né? O estrategista, o especialista fica nesse meio. Cara, o que que eu posso fazer? E aí, infelizmente, não tem milagre. Nesse caso, você precisa da sorte da pessoa lá dentro se desenvolver sozinha, né? Ou você pode. E aí tá, beleza, vou dar a solução, que eu acredito, depois você fala o que você acha. Uma das soluções é, cara, contrata um RH. Se você cresceu a ponto de, cara, eu preciso desenvolver esse cara, o RH vai te ajudar nisso. Talvez o RH não saiba parte do design, mas ele vai pelo menos achar os pontos fracos, porque daí você pode contratar uma mentoria. Pô, mas eu não sei contratar, o RH vai ajudar. Ou você contrata um hunting pra fazer, também funciona, né? Apesar de ser uma sugestão mais cara. A parte técnica. A mesma coisa, você tem um cara que ele é muito bom técnico, ele é um líder. Cara, o RH vai ajudar nisso. Qual que é a nossa sugestão é sempre para minimizar esse problema? Contratar uma pessoa sênior. Porque o que acontece? Sempre que você vai treinar alguém, né? O tema desse podcast é o treinamento da pessoa, você sempre treina a parte técnica e a parte comportamental. Então, o técnico, cara, você é o designer, você sabe fazer designer? Que nível de design você sabe fazer? E o comportamental é, cara, você precisa ser proativo, você precisa ir atrás de não sei o que lá, você precisa ajudar, seja lá qual for os comportamentos, igual o exemplo que você deu do cara do tráfego. Qual que é o comportamento principal? É uma capacidade analítica, é raciocínio lógico. Cara, você consegue melhorar isso também, mas isso um RH consegue fazer. Aí o lance é, pô, se eu contratar um cara sênior, essa parte técnica eu já não preciso treinar. Porque eu não sou designer, eu só sou o estrategista, eu só sou o especialista, então eu contrato um cara super sênior. O resto, a parte comportamental, é na conversa, é no tempo, e isso o RH consegue resolver da empresa inteira. Como que a gente ajustou isso na Orbica? Tô dando esse exemplo que aconteceu exatamente a mesma coisa. Beleza, tinha o meu sócio lá, tava indo bem. Aí ele precisava a empresa crescer, a gente foi de 1 milhão para 10 em 1 ano e pouco. Cara, eu entrei para fazer toda essa parte de gestão. Então, comecei a fazer gestão. Esse problema foi resolvido. Você pode resolver com RH ou trazendo um sócio, que é o que a gente fala, né? Um gestor. Só que como que resolve o da liderança? A gente sempre tenta colocar o líder que vai ser o líder full.
que vai fazer tudo. Só que, cara, eu ia tirar o meu melhor atacante pra botar no banco pra ser o técnico. O que a gente fez? Essa pessoa virou líder técnico, então ele treina toda a equipe do ponto de vista técnico, e o meu RH, ele entra pra fazer toda a outra parte comportamental. Então eu não preciso eu ficar em cima, o meu líder, que é esse técnico, continua performando bem no que ele tem que fazer, ajudando a galera, e o RH vem com isso, né? No mundo físico é mais difícil fazer isso, mas no digital você consegue fazer essa dobradinha. Então, cara, pra quem é estrategista, pra quem é especialista e tem esse problema que a gente tá falando do treinamento, porque a gente vai dando nossos exemplos, só que é fácil pra quem já é gestor, né? Só que pro cara que não é, que dica você poderia dar pra quem tá escutando a gente nesse sentido? Cara, eu sou o estrategista. Tenho 8 pessoas trabalhando comigo, tô faturando 3, 4 milhões por ano, pô, tô fazendo um negócio legal, mas tô sentindo que a partir daí só vai se eu botar a mão. Que a galera, tipo, eu virei faixa preta e minha equipe inteira tá no máximo ali no, sei lá, depois da faixa branca qual que vem, mas azul. Então, tipo, tá todo mundo no azul, eu tô na faixa preta. Só que eu não tenho capacidade de levar esses caras da faixa azul pra faixa preta, porque eu não sei o que eles fazem. Eu não sei a parte técnica da coisa, entendeu? Para responder essa pergunta, eu gosto sempre de começar com o fim em mente. Então, o que eu penso, né? Se eu sou uma agência de lançamento, que é uma resposta diferente se eu for um especialista. Depois eu vou dar uma resposta para quem é um especialista. Mas se eu sou uma agência de lançamento, eu sou um empresário. E o empresário, quais são os tipos de dinheiro que ele pode fazer? Ele pode fazer salário, que é eu só trabalho e pago as contas. É isso que eu faço. O segundo tipo de dinheiro, eu tenho lucro. Então, eu não só trabalho pela minha hora ali, pelo serviço que eu estou prestando, mas se eu gerar mais resultado para aquele negócio, eu ganho mais. Então, esse aqui que é o que a maioria das pessoas está atrás, de fazer lucro. Só que tem o terceiro tipo, que é renda, que é quando você constrói ativos e esses ativos vão, sem você precisar trabalhar especificamente, você vai conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Então, quando eu penso em montar um negócio, por exemplo, o primeiro negócio que eu montei, primeiro especialista, quando a gente começou, nossa mentalidade já era, daqui 5 anos nós queremos ser desnecessários no nosso negócio. Tanto o especialista como eu como estrategista. E você pensa, 5 anos é muito ou é pouco? Depende. Se for pensar no especialista, daqui 5 anos ele não é mais necessário no negócio para o negócio funcionar, eu acho que é pouco tempo para você despersonalizar um negócio. Agora, dependendo você pode falar, cara, precisaria 10 anos para fazer isso e tal. Então a gente já começou com o fim em mente. Então toda vez que a gente criava um produto novo ou escalava os lançamentos, a gente pensava, como que eu já vou treinando outras pessoas para fazer isso? E aí que eu chego na parte do estrategista, que é o seguinte: o ativo da agência é a sua equipe. Porque imagina que eu tenho uma baita de uma equipe boa, com um designer bom, com um editor de vídeo bom. A sua equipe, por exemplo, né, que tem um gerente de projeto bom, é uma equipe redonda. Se um especialista for tentar montar uma equipe igual a sua, quanto tempo ele leva? Quantas horas de trabalho esse cara leva para conseguir montar uma equipe dessa? Não monta. Eu acho que nem monta, Não porque monta. não é a skill da Não, pessoa, não monta, né? não monta. Então isso tem um valor. Então quando você consegue construir uma equipe boa, você gera muito valor para outra pessoa que está do outro lado. Fala assim, cara, eu sou um bom especialista, eu sou bom em produzir conteúdo, eu tenho um bom produto, eu sei vender, eu sei falar nas redes sociais. Só que toda a parte de produção de lançamento e entrega, eu não sei fazer. Então eu preciso de você. Por quê? Não é porque você é bom ou não, é porque você tem uma equipe já azeitada, que vai fazer um design bonito no meu lançamento. Então, quando eu vou trazer um especialista, uma das coisas que eu falo, cara, olha os meus designs aqui, olha as minhas páginas, que bonita. Isso aí você consegue fácil? Não tenho. Então, isso virou um ativo do meu negócio. Não é só o lançamento em si, eu tenho ativos. Eu mostro toda a organização, o calendário de lançamento que a gente faz, planejamento de lançamento, dimensionamento de capacidade. Eu mostro isso. O cara fala, pô, esses caras são organizados. Aí o especialista olha e fala, eu nunca conseguiria fazer isso sozinho. Então eu tenho um ativo. E aí, depois de 2, 3 anos no meu negócio, o que eu tinha feito? Eu saí de 5 para 70 colaboradores, tinha 9 líderes e tinha um CEO. No meu caso, eu botei um CEO lá porque era uma empresa grande. Mas você não precisa, você tem 15, 20 colaboradores. A pergunta é assim, o quanto que essa equipe consegue andar sem você? Aí eu construí um ativo gerador de renda. Não é que eu não vou trabalhar, mas é que eu vou trabalhar menos e eu comprei as horas dessa equipe e essa equipe faz coisas maravilhosas por mim. Então, um dos ativos de uma agência é a própria equipe. Então, eu sempre penso nisso quando eu vou... O que eu tenho para oferecer para o cara? Não é só lançamento, é uma equipe também que executa muito bem. Então, beleza. Quando eu estou falando do estrategista especificamente, eu tô falando de você construir uma equipe e esse é o seu ativo, né? Mas e se eu fizer a pergunta, e se fosse o contrário? Até onde você acha
que um estrategista Uhum. consegue ir sem se preocupar com o treinamento da equipe? Pronto, isso. Aí é isso que eu ia falar. Agora, o que acontece? Que a galera, porque essa é a dúvida, do Não, tipo, cara, que hora que eu tenho que pensar nisso? Porque a gente pode dar a resposta padrão do tipo, cara, quanto antes melhor. E Sim. essa é uma verdade, mas não é uma realidade. Se o cara acabou de montar o negócio e ficar noiado com o treinamento, com as coisas, Sim. cara, você tem que gerar caixa. isso. Se deu errado, contrata outro, vai indo, aproveita que tem um monte de gente. Então, aí a resposta que eu dou, eu acho que eu errei um pouco nisso, porque o que eu acredito, tá? Então a gente tem salário, lucro e renda, né? Só que é o seguinte, imagina que eu sou um pobre quebrado, né? Quando eu comecei no marketing digital, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, ganhava 6 mil reais no CLT, aí eu Pô, descobri... 6 mil reais não tinha nada, você tá de sacanagem, né? Não, mas era Proporcional, proporcional, entendi, né? Eu acho entendi. que a minha esposa não trabalhava, então eu que pagava todas as contas. Então, assim, não era ruim, mas eu não conseguia guardar dinheiro. Pra eu guardar 20 mil reais, eu levei 2 anos pra guardar 20 mil reais. Aí eu fiz uma viagem pra onde que eu fui? Nem lembro pra onde eu fui. Pros Estados Unidos. Meu, gastei todos os 20 mil reais. Então, pra eu juntar 200 mil reais pra poder aposentar, por exemplo, nem 200 mil reais não aposenta, mas pra eu juntar dinheiro pra aposentar, cara, eu ia levar 200 anos, então não ia funcionar esse negócio. Então, eu precisava achar uma maneira de construir um patrimônio, construir uma receita. Então, o que a gente quer no começo do marketing digital? A gente precisa juntar um patrimônio, uma grana, e pelo menos essa é a maneira que eu penso. Juntar 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa que você fala, gente, se acontecer alguma coisa amanhã, eu tô tranquilo até eu me reerguer. Não que você vai chegar lá, mas tem que ser objetivo, né? É, Ó, pois principalmente é. quando você monta uma família, né? É, exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que se eu tirar o foco de construir uma equipe, se eu tirar o foco do lançamento para construir uma equipe, eu posso queimar um pouco de caixa do que eu poderia estar eu trabalhando, eu me matando, eu fazendo e juntando dinheiro para ter um caixa tranquilo. Foi isso que eu fiz no começo. A gente se matava de trabalhar, a margem de caixa. lucro era 86%, porque eu trabalhava 15 horas por dia, fazia copy, tráfego, página e tudo. É, eu comecei assim também no digital. Então a sua resposta, acho que é a mesma que a minha, é quando você tem que começar a se preocupar com gestão, com equipe, com essas coisas? Quando você criou um caixa confortável. Quando você aprendeu a gerar caixa. Cara, eu fiz sozinho por 1 ano os lançamentos. Até a gente faturar 1 milhão, era, cara, CPL gravado em casa, não tinha ao vivo, né? Era eu que editava, eu que fazia tráfego, eu que fazia copy. Tinha especialista, claro, que era muito boa. Mas, cara, foi fazendo isso, foi aprendendo até você ter um determinado caixa. Cara, agora a gente precisa de equipe, agora a gente precisa ajeitar as coisas. Porque senão, o grande problema é... E eu já gostava de gestão. Então eu não fiz gestão desde o começo... Muito mais porque eu tava cansado, porque eu já fazia 10 anos fazendo gestão e aí tinha 2 empresas quando eu comecei no digital, do que por, vamos gerar caixa. Mas pra pessoa que tá começando, pro cara que é estrategista, pro cara que é especialista, cara, você aprendeu uma nova skill. É igual assim, você imagina que você é um especialista, é um especialista de finanças. Cara, o tempo que você levou pra ser especialista, você imagina que agora você tem que começar a estudar sobre gestão pra fazer alguma coisa. Cara, o tempo que você vai perder nisso, no começo pra ganhar atração, não compensa. Enquanto a coisa não estiver rolando, você vai colocar sua energia numa coisa e vai tirar na outra. Não adianta. No começo do negócio, é sempre, cara, você escolher aonde você vai gastar sua energia. O tempo é o ativo mais Agora, importante. uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: não é o fato de você não vai fazer isso agora que você não deva começar a estudar sobre isso agora. Então, vou dar um exemplo. Não é porque você não vai virar um gestor que você precisa contratar de qualquer jeito. Pô, na bio do meu Instagram tem um curso gratuito de contratação. O curso deve ter 4 horas. Cara, você consegue sentar em 4 horas para aprender, você não vai contratar super bem. Porque contratação é um músculo que você tem que ir treinando. Mas, cara, você pelo menos sai do 0 pro 3. Então, você não precisa ser negligente, né? Mas você também não precisa, cara, vou montar. Tem gente que monta a empresa e já tá pensando em descritivo de cargo e processo. Cara, ganha dinheiro primeiro. Então, acho que duas coisas legais. Primeiro, que eu acho que é o seguinte, as pessoas menosprezam como é fácil e rápido você dominar um assunto. Eu tava vendo um estudo esses dias que se você estudar 20 horas sobre qualquer assunto, você já domina aproximadamente 70, 80, até 90% do que tem sobre aquele assunto. tem um TED que fala um negócio Então, parecido. eu vi algum cara falando isso, eu não lembro exatamente. Se depois a gente achar, a gente E aí, bota assim, na ó, descrição. cara, pensa comigo, se você ler 2 livros sobre qualquer assunto,
você já domina mais do que 99% das pessoas que tem no Brasil. Você lê 2 livros sobre gestão, você já sabe mais sobre gestão do que 99% das pessoas, por exemplo, que estão no marketing digital. Cara, pensei nisso ontem. Ontem eu sentei e falei assim, cara, eu queria estudar um pouco sobre arquétipo, que eu acho que é legal. Cara, não vou ser um especialista em arquétipo, nem sabia o que era. Mas daí uma pessoa, né, fiz uma análise de posicionamento, a pessoa falou, cara, o seu arquétipo é o fora da lei, o governante e o mago. Beleza, comprei o livro, pulei os outros e tô direto nessa. Só de ler essa parte, eu falo, cara, eu não sabia nada, agora eu sei, não preciso ser o mestre do arquétipo. Mas, cara, saí do 0 pro 3. Agora, quando eu tô falando assim, pô, já sei que isso aqui é legal, já sei que tá. E aí, não tem nada a ver com o assunto, né? Mas enfim, a pessoa fala, não, o seu arquétipo é o governante. Você vai lá procurar e fala, cara, os governantes é tudo arquétipo vestido de terno. Eu não, cara, não vou me vestir de terno nunca. Pô, o fora da lei faz sentido, porque você fala de gestão e já tá quebrando. Você usa anel, você usa pulseira, você é tatuado. Então, assim, eu não sabia nada. Agora eu já posso usar isso ao meu favor. Fazendo o quê, cara? Perdi, sei lá. Perdi não, né? Mas foi 2 semanas lendo. Porque eu ainda fiz, só pulei algumas partes que pra mim era interessante. Então, cara, todo mundo pode fazer isso, inclusive com gestão, né? E o legal, e a segunda coisa que eu acho interessante da gestão é que como a gente faz todo dia, né? Todo dia você tem que fazer gestão. O que é gestão, né? Você administrar os recursos, tempo, dinheiro, pessoas, tudo aquilo é gestão. E aí, todo momento você está tomando decisão. Então, se você aprender uma coisinha nova sobre gestão hoje, você provavelmente já vai conseguir aplicar amanhã. Ah, vou dar um exemplo simples. A gente falou no começo desse episódio sobre o dono tem que ter as conversas difíceis. Só isso daqui já pode mudar a partir de amanhã. Eu penso assim, cara, qual é a conversa difícil que eu deveria estar tendo como uma pessoa que eu estou evitando? E aí pode ser tanto com colaborador, com especialista, com sócio. Tem alguma conversa difícil que a pessoa está evitando, se esse é o perfil dela. E aí já virou um plano de ação. A próxima vez que eu tiver um colaborador e acontecer uma situação que eu preciso ter a conversa difícil, eu já vou pensar, putz, eu preciso ter essa conversa. Não vai ser gostosinho, não vai ser legal, mas vai dar problema se eu não tiver essa conversa. Então eu sento agora e faço. É igual o band-aid, você tem que arrancar e fazer rápido. E aí isso daqui vai ter um efeito pro resto da sua vida. Essa é uma das maiores skills Eu acho. de um dono, né? É o fato de ter estômago. E, cara, quando eu fazia... Hoje eu não faço mais isso, né? Mas antes eu dava treinamento de liderança presencial. Então você sentava com as pessoas, fazia todas as análises, fazia junto, né? Isso ganha velocidade. É uma opção também. Você não tem o skill e não quer ficar gastando o seu tempo, contrata alguém que vai lá no final de semana, ele te ensina o básico e na sua realidade. Isso funciona super bem. A gente tem mania de comprar curso de 60 horas e achar que vai assistir, né? E aí, nesse caso, cara, eu fazia isso com as pessoas. Eu falava, cara, eu quero que você faça uma lista de no máximo vão ser 2, 3 coisas que, cara, que se você pudesse, sem nenhum resultado, assim, tipo, independente do que acontecesse, você ia tomar essa decisão, como eu sempre era no final de semana, cara, se na segunda-feira você tomasse essa decisão, ia ter uma mudança, que era nesse tema de, cara, de estômago. Cara, o que que é? É uma decisão que você tinha que tomar? É alguém que você tinha que demitir? É uma conversa difícil que você tinha... E, cara, e todos eles tinham pelo menos uma pessoa, uma coisa pra colocar. Porque é aí que vai travando. Você imagina, nesse caso em específico, era uma empresa bem grande em Goiânia. E eram 12 líderes que estavam ali. Cara, os 12, todos tinham, inclusive tinham 4 sócios juntos, todos tinham pelo menos uma coisa escrita. Pronto. Agora você imagina Já que muda. 12 pessoas tinham uma conversa difícil que provavelmente estava travando e nenhum deles... Então, Tá pedi para postergando. todos fazerem na segunda-feira. Não sei se alguns fizeram ou não. Eu sei que teve um ou outro que me falou, cara, falei, resolveu. Eu suponho que não. Cara, aí você tá travando a sua empresa. Essa semana, tem um caso assim clássico. A gente, essa semana, tá fazendo uma mentoria com um especialista novo que entrou no nosso programa. E aí, ele fazia o lançamento dele sozinho, 100% sozinho. E tava conseguindo fazer um bom lucro lá, tirando... Depois você explica o que é esse programa, né? Porque Tá. fala, tipo, tem gente que não sabe, ele entrou no meu programa e fica parecendo, cara, que programa é esse? Programa de TV? O que esses caras fazem? A gente tem mentorias de gestão e com estratégia junto, né? Para estrategistas e especialistas, né? Donos de agência de lançamento e infoprodutores. Por quê? Porque hoje em dia, a maioria das mentorias ou cursos que tem só falam de estratégia.
Então, estratégia para lançar, como que você faz para lançar, como que você faz para escalar. Só que quando você chega lá na escala... É o que a gente tá falando até agora aqui, né? Exato. Quando você chega na escala, você chega nos 6 dígitos, por exemplo, ou múltiplos 6 dígitos, você fala assim, opa, já tô trabalhando 15 horas por dia, já tô fazendo tudo que eu posso e eu quero fazer mais e eu não dou conta. E tudo passa por mim. Tudo passa por mim, tá tudo centralizado. E aí entra o quê? A equipe, que é a única maneira de você comprar tempo, de você liberar o seu tempo para fazer mais coisas. Só que ninguém fala sobre isso. Então a bucha de equipe é toda sua. Ninguém te ensina isso hoje em dia. Então a gente viu esse desafio no mercado. Como nós temos experiências, eu com uma equipe com 70 colaboradores, você que veio com uma empresa com mais de 100 colaboradores, a gente conseguiu trazer esse know-how para o mercado. Então, hoje, as nossas mentorias, os nossos programas, se você tem dúvida, é isso que eu estou falando, tá? E aí, esse especialista que entrou agora... E não é que ninguém ensina sobre isso, né? É que muitas vezes, se você for aprender sobre gestão, as coisas em outros lugares, é muito a gestão tradicional. Então vai focar muito em cultura, liderança. E o que a gente tá falando aqui, que essa não é a realidade. Você não sabe nem como treinar as pessoas, você não tem que fazer um código de cultura agora. Você não tem que aprender sobre liderança, sendo que passa tudo por você. Então, no nosso caso, a gente fez um negócio muito focado para negócio digital. Então, tem pessoas excelentes que ensinam sobre gestão. Mas vai ser um passo muito lá na frente. Por quê? Porque o que funciona no tradicional também funciona no digital. Mas você precisa de um negocinho assim, você não precisa de tudo aquilo. No físico, gestão é uma questão de sobrevivência. No digital, você consegue ganhar muito dinheiro antes de pensar em gestão. É o que mais tem. Voltando, vou falar do especialista que ele fazia lançamento sozinho, tava fazendo, sei lá, 80, 90 mil e tava sobrando uns 40, 50 mil de lucro para ele. Agora, ele quis testar uma agência, colocou. O que aconteceu com a agência? Faturou um pouquinho a mais, falou 130 mil, só que no final e gastou mais de tráfego, ou seja, de dinheiro no bolso dele foi menos... Porque dividiu na metade. Porque dividiu na metade e o resultado não aumentou. O que eu estava explicando para ele? Que agora que ele é o especialista, não é só porque tem uma agência que ele vai falar assim, delargar. A agência vai cuidar de tudo, eu fico de boa. Porque nesse caso a agência não cuidou. Não cuidou em qual sentido? Se o cara tava ganhando X, pergunta, quanto você tá ganhando? A pessoa, tanto. O meu lançamento com ele tem que ter, no mínimo, ele ganhar o mesmo tanto. Então eu já começo botando a meta do lançamento, a primeira meta é como que eu faço para esse cara tirar, no mínimo, o mesmo resultado. Porque senão para a pessoa não valeu a pena. Não aumentou o bolo, só que começou a dividir, fica ruim. Então eu já parto desse princípio. E aí foi isso que eu estava explicando para ele. Quando você passa para a agência, você tem que fazer a gestão da agência. Qual que é a diferença? Você acha que é furada um especialista tentar ele mesmo... 100%. Porque olha só que interessante. A não ser que traga um sócio que é gestor, né? A gente tem bastante beleza. Casos desses. Agora, por que eu acho que é furada? Pensa assim, ó. O especialista chega, ele fala assim, ó, eu sou especialista, sou estrategista e sou o CEO da minha empresa. De ser especialista e estrategista já é uma demanda gigante. Surreal. Tem como o cara ser as três coisas? Cara, só CEO. Vamos pensar que o CEO faz o dia inteiro. Ele contrata pessoas, ele treina pessoas, ele tem que cuidar do RH, do financeiro, da contabilidade, do jurídico. Cara, só isso aqui já tem coisa pra caramba. Ele tem que fazer a gestão dos projetos, cuidar de todos os problemas. Isso daqui já é full time para uma empresa que tem, sei lá, 5, 6 colaboradores, faz 2, 3 especialistas, faz lançamento quase todo mês. Isso aqui já é um trabalho full time. O que a maioria das pessoas faz? Não faz as coisas que tem que fazer o CEO. Não faz o RH, não treina as pessoas, não passa tempo contratando, não tem um jurídico, não tem contrato, sai fazendo. Então, a gente fala que é o CEO irresponsável. Eu tô na cadeira de CEO, mas eu não faço as coisas do CEO. Bom especialista sempre tem 2 trabalhos, né? Porque, a não ser que o cara trabalhe com marketing digital e venda isso, a maior parte do especialista é isso. Eu vendo identidade visual, vendo manipulação de imagem. Cara, a pessoa tem um estúdio, faz isso. Ou sei lá, o cara tatuador. Cara, o cara faz tatuagem e tem um curso. Se ele só fizer curso, ele não é mais tatuador. E aí, então, um bom especialista já tem esse a mais. A não ser que o cara venda marketing digital ou venda alguma coisa que ele vive, influencer, sei lá. Já tem essa complexidade a mais, porque ele tem a outra. Você falou, o cara é especialista, é estrategista, e ele ainda é designer, ele ainda é tatuador, ele não é só o professor. É isso. Então isso pra mim já é impossível, né? De forma geral. E aí, quando você pensa assim, tá, eu sou especialista. Aí o que o especialista tem que fazer o dia inteiro? Ele tem que produzir conteúdo, ele tem que pensar qual é melhorar o produto ou criar o produto dele, ele tem que pensar nas copies. Por quê? Porque eu não deixaria pro estrategista 100% da copy. O estrategista ele é o cara que organiza a copy, mas a copy tem que vir, a melhor pessoa para criar a copy é o especialista, porque ele está ouvindo a audiência,
Ele é o cara que estuda, ele é o cara que sabe o que as pessoas precisam. Então, ele é a melhor pessoa para falar, gente, essa é a oferta que vai dar muito bom, esse é o CPL que eu acho que vai dar legal. O que o estrategista vem? Ele monta a comunicação... O estrategista tira da cabeça do Tira da especialista. O cabeça. melhor estrategista É é o isso que ele melhor. faz, né? Tem como você criar? Tem. Tem como eu, por exemplo, eu estudo sobre o meu especialista e eu crio várias coisas para ele, mas aí é um a mais. E aí então, ou seja, só de ser especialista, produzir conteúdo, melhorar o curso, entregar o curso, estudar também, porque eu tenho que estudar e tenho que me desenvolver, já é coisa para o caramba. Então, ser especialista e estrategista já é muita coisa. Então, o que eu falei para esse cara, para esse especialista? Eu falei, cara, é o seguinte, é muito melhor você ter uma agência do que ter funcionário. Eu tava assim, putz, não sei, acho que eu vou voltar a contratar meus funcionários. Falei, não. Pergunta é o seguinte, você não precisa ser nem 8 ou 80. O que é o 8? Cara, vou contratar toda a minha equipe, vou fazer tudo interno. O que é o 80? Vou delegar tudo para agência. Aí eu fiz a pergunta para ele, o que você faz muito melhor que a agência? Ele falou, primeiro, eu sou um designer que lanço curso de design, o meu design é muito melhor que o da agência. No caso dele especificamente. Falei assim, então, fala pra agência que você precisa de um design melhor, mas de qualquer maneira, às vezes pega você para fazer, ou, no caso dele, ele tem um colaborador que faz isso, e fala pra agência que você precisa colocar isso no custo. Então você não tem o custo, mas você garante a qualidade. Estou fazendo gestão. O melhor dos casos é fala pra agência e a agência melhora aquele processo. Tudo bem, mas enquanto isso não se resolve, pega você e bota no custo do lançamento, aquele funcionário seu, porque ele está deixando de trabalhar para você para fazer coisa do lançamento. Segunda coisa, copy. Ele falou, pô, a copy ficou muito robótica, não ficou com a minha linguagem. Eu falei, cara, você é bom de copy, né? Ele falou, eu sei, porque eu já fiz vários lançamentos, eu escrevo a copy. Eu falei, então, sabe qual que é a chance de você conseguir ter um copy júnior nessa agência que consiga fazer a copy do seu jeito? Muito difícil. Você pode até falar com a agência. Mas é muito mais fácil você pegar a copy que eles escreverem e você melhora ela. Já reduziu o seu trabalho. Bota isso na negociação lá para você ter um percentual maior ou abater do custo se você vai fazer isso. Por quê? Eu estou usando o que eu tenho. Então, o especialista, por mais que ele não vá fazer o trabalho de contratar a equipe, não significa que ele tem que se abster completamente. Olha para aquele negócio e vê onde que fica alocado o melhor recurso dele. E aí eu perguntei no final, cara, você está produzindo conteúdo? Você está melhorando o seu produto? É aí que você tem que gastar energia. Porque se você melhorar sua produção de conteúdo, melhorar a copy do lançamento, estudar a copy, os seus lançamentos vão crescer por causa de você. Porque você vai ter um produto melhor, você vai ter uma copy melhor e a agência só está te ajudando Tá impulsionando. a impulsionar. Aí vale a pena ter uma agência. Então eu prefiro focar na minha única coisa, sempre. Especialista tem que focar na única coisa dele. E bota uma agência, bota um sócio, mas não gasta energia com esse tipo de coisa. Essa é a minha. Ô Marcelão, eu já trabalhei em multinacional, trabalhei na IBM, trabalhei na TOTS. E nessas empresas, como eles trabalham com orçamento, ele já tem o orçamento do ano separado quanto vai investir em treinamento. Né? No digital, muitas vezes, se tem caixa, compra, se não tem caixa, não compra, né? Eu sei que você faz orçamento anual, eu também faço. Como que você faz para separar orçamento para treinamento? Tem orçamento para gastar com treinamento para a equipe? Ou você vai assim, vamos contratando, vamos comprando curso aqui, mentoria aqui? Como que você faz hoje em dia? Cara, a gente tem um orçamento pré-definido para cursos e treinamento. A gente já deixa separado, até porque eu preciso deixar separado porque a gente investe um bom dinheiro em mastermind. Cara, qualquer mastermind bom é 50 mil para cima. E se o seu sócio entrar, é 50% do valor. Então já tem eu e pelo menos um sócio, né? Na maior parte das vezes. Então, cara, 75 mil pelo menos se entrar em um. Tem outros que ainda são mais caros, então já preciso alocar. O resto eu aloco da mesma forma que eu faço qualquer outra coisa. Só que tem aquele lance, a gente não sabe os cursos que vão aparecer. Sei lá, até então não tinha nada planejado para um curso de social media. Mas aí o Ícaro vai lá e monta uma formação de social media. Cara, confio no trabalho dele, por que não ter esse curso? Isso aqui é um curso caro. E aí o que a gente faz?
tem duas decisões que a gente, né? Não é o tema essa parte orçamentária, mas tem duas decisões que a gente faz. A gente pega o nosso orçamento, né? Apesar do orçamento ser anual, eu vou fazendo trimestralmente. Inclusive, eu fiz terça-feira uma live que fala sobre isso. Tem lá sobre indicadores e eu falo sobre orçamento e tudo mais, pra quem quiser ver depois, tá aí no canal. E aí a gente só define, porque tem duas opções. Beleza, agora eu vou gastar, vamos supor que é 5 mil, vou gastar 5 mil reais. Eu posso decidir que esses 5 mil reais eu vou abater do lucro e nada muda. Cara, se meu lucro o objetivo era 100 mil, agora na minha meta tá 95 mil. Porque eu tô tirando 5 mil, tô usando 5 mil pra alguma coisa. Beleza. Ou eu posso falar assim, cara, não vou aceitar isso. E aí o que que acontece? Esse 5 mil, ele entra como prejuízo e automaticamente no próximo mês, no próximo trimestre, eu tenho que ter 5 mil reais a mais de entrada ou 5 mil reais, 5 mil reais de entrada líquida, né? Ou eu preciso cortar alguma coisa que é 5 mil. Então essa decisão eu tomo com o meu sócio e com a liderança. Toda primeira quarta-feira do mês, a gente faz uma reunião para falar de indicadores e metas. Foi por isso que eu fiz a live, porque foi bem no dia dessa reunião eu resolvi fazer. Então a gente senta e mostra os indicadores. Cara, quanto vai gastar com treinamento? Ó, já gastou isso aqui, tem que fazer isso. Onde vai alocar esse valor? E tem essa decisão. Se a gente assume como prejuízo, um gasto que não estava previsto, ou se a gente tem que tirar de outro lugar. Eu tenho a tendência de não assumir nada como prejuízo, assim. A não ser que seja um negócio que, cara, que é muito benefício pro sócio, assim, de alguma forma específica, assim, ou tipo, cara, não estava previsto a gente fazer uma confraternização que vai gastar 20 mil, era 10. Cara, isso aí eu aceito, porque eu ao melhorar a confraternização e jogar a responsabilidade de pagar essa confraternização para a própria equipe, tipo, agora vocês têm que vender mais, é foda. Então, quando é uma decisão meio top-down, assim, entre os sócios, a gente tem a tendência de reajustar algumas coisas, mas se for muito pesado, eu não jogo isso para a equipe. Então, eu vou fazendo isso. Sempre tem no começo do ano, eu já boto um orçamento, assim como eu tenho orçamento para equipamento, para viagem, para tudo isso. E aí, o que vai acontecendo, eu vou vendo mês a mês, ou às vezes tiro de algum lugar. Cara, gastar 15 mil de uma mentoria e não vai gastar mais. Gasta com outras coisas. Eu sempre penso assim, ó, se eu não tô investindo em cursos e treinamentos para os meus colaboradores, uma hora essa conta vai vir, né? Lógico. De forma geral. E aí eu tenho um caso assim bem prático. Entrou uma menina do suporte lá para trabalhar com a gente. Ela era júnior, mas ela tinha uma capacidade de raciocínio rápido que era impressionante. Eu falava um negócio para ela, ela não fazia a mínima ideia. Ela era júnior, mas ela não fazia a mínima ideia. E aí ela conseguia entender rapidamente, assim, o que eu... Sabe aquela pessoa que você fala, ela fala assim, entendi o que é pra fazer. Mesmo que ela não soubesse executar, ela entendeu o assunto. E aí ela conseguia desenrolar em cima disso. Então eu falei, por mais que ela fosse júnior, né, que normalmente a gente não vai incentivar, ela tinha a capacidade de se desenvolver de forma rápida. E aí quando ela entrou, eu fiz o PDI dela, né, o plano de desenvolvimento individual com ela, fiz o alinhamento e ela falou assim, ela era júnior, tá? Suporte júnior. Ela falou assim: meu sonho é ganhar 10 mil reais por mês. Falei, pô, legal, ambiciosa para o caramba. Deixa eu entender o quanto isso tá pé no chão ou quanto, tipo assim, para amanhã eu quero isso. E aí foi muito bom ela ter me falado isso, porque de cara eu já pude alinhar com ela, dentro do nosso plano de carreira, que uma pessoa de suporte nunca vai ganhar 10 mil reais por mês. Por uma razão meio óbvia, né? Não tem essa demanda, Não né? tem essa demanda, é muito operacional. Então ela já precisaria fazer uma movimentação. Ela falou: quero tentar vendas. Quero ir para vendas. Que em vendas dava. Em vendas dá. É uma caminhada, tem que vender bem, tem que bater meta e tudo. Então, logo que ela entrou no primeiro mês, o que a gente começou a fazer? Olha, você está no suporte. Eu vou fazer seu plano de desenvolvimento de suporte, mas em paralelo eu vou começar a fazer você pôr o pé na água como vendedora. O que eu fiz? Gastei 300 reais logo de cara com ela, acabou de entrar, 300 reais comprando 3 livros de vendas para ela. Então comprei um Spin Selling e comprei um de sucesso de cliente para ela entender sobre a jornada do cliente para vender melhor. Pô, foi super legal. O que aconteceu? Eu pus ela para ver se ela queria, de fato, estudar e aprender sobre vendas. Então, quando eu vou falar de investimento em colaborador, não precisa ser um curso de 3, 4 mil reais logo de cara. Nossa, um curso de copy, um curso de design, carérrimo e tal. O que eu acho mais importante é fazer um investimento, por menor que ele seja, por exemplo, um livro de 100 reais, e ver o quanto que essa pessoa aproveita essa oportunidade, o quanto ela estuda e o quanto ela retorna disso. Olha, Fred, fui lá, peguei um negócio que estava escrito naquele livro e eu já apliquei e estou fazendo o meu trabalho melhor. Peguei um negócio que eu estudei na internet e já estou aplicando. Porque se a pessoa não estuda
e não aplica aquilo que você está dando, que é simples, por que ela vai estudar e aplicar um negócio de um curso de R$ 4.000? Sempre tem que ter investimento e focar no treinamento, mas ele sempre tem que estar relacionado com o desenvolvimento dessa pessoa. Então ele precisa estar dentro de um plano de desenvolvimento. Eu sentei com você, ó, tô vendo que você tem dificuldade nisso. Vou te dar um curso para você fazer isso e depois eu vou acompanhar. Porque senão a pessoa vai fazer o curso e não vai melhorar. Ou você fala assim, essa pessoa de suporte precisa aprender suporte, faz aqui. Não, beleza, se a pessoa não souber o básico, você dá um geral. Mas ele sempre tem que estar vinculado com o desenvolvimento. Porque senão a pessoa vai fazer, e aí? É isso. Então hoje eu tenho um orçamento, e aí, desde que quando eu comecei a fazer esses planos de desenvolvimento, o meu orçamento, na minha cabeça, é sempre R$ 500 por mês por colaborador. Eu acho que é um valor super... Assim, se eu te fosse falar um número, né? É um valor super dentro, assim, você fala, pô, todo mês gastar R$ 500 com alguma coisa. Não precisa gastar, eu na prática não gasto tudo isso, mas às vezes pode acontecer em alguma coisa que você gasta lá 2.000 de uma vez com a pessoa, eu boto sempre aquela continha de R$ 500. Isso uma pessoa que ganha R$ 1.500, R$ 2.000, até uma pessoa que ganha R$ 5.500 é um valor legal. De forma geral, eu penso assim, né? Eu venho da área de coaching, treinamento, inteligência emocional e tudo mais. Normalmente, regra geral, se fosse falar um número, eu sempre penso assim, cara, se eu não estou gastando com o meu desenvolvimento ou o desenvolvimento da minha equipe 10% do que eu gero de lucro, em algum momento eu vou parar de me desenvolver. Então, assim, não tem uma regra exatamente, mas sempre pensa assim, cara, se eu tô faturando, sei lá... Tô tendo 100 mil de lucro, gasta 10 mil com treinamento. Cara, se você não gastar esses 10, essa conta vai vir em algum momento, porque você vai parar de se desenvolver, você vai parar de crescer, e aí uma hora você vai ficar obsoleto, você e a sua equipe. Claro que às vezes quando você tá começando, né, às vezes você vai ter que fazer um investimento muito maior, às vezes entrar numa mentoria, no mastermind, porque você tem que rampar muito mais rápido. Mas eu quero mais dizer quando você já tem uma grana e você fala assim, eu não vou gastar tudo isso. Cara, se você estiver gastando 10% com treinamento seu e da sua equipe, você está gastando uma quantidade razoável para você conseguir se desenvolver. Beleza, chegamos aqui ao final desse nosso episódio, como treinar e desenvolver colaboradores, é um assunto que a gente gosta muito. Marcelão, pessoal que quer se aprofundar nesses assuntos, fala um pouquinho das suas lives, que dia que estão acontecendo, qual é o horário? Cara, as lives hoje, né, quando tá gravando pode mudar, mas são toda terça-feira, às 5 horas da tarde, aqui mesmo no canal, tem na descrição aqui pra se inscrever. Além disso... Cara, tô sempre fazendo conteúdo, abrindo caixinha, Instagram, tudo mais, Telegram, os links estão todos aí. Então hoje é toda terça-feira e toda quinta-feira sai o podcast. Então terça-feira tem a live e quinta tem o podcast, @marcelo.pinazzi. E se quiser maratonar, aprofundar na gestão, você pode maratonar todas as lives do Marcelo, todos os nossos podcasts aqui até o momento, para você se aprofundar, se tornar um gestor melhor, um dono de empresa melhor, porque afinal, eu imagino que você quer passar os próximos anos da sua vida, entre 20 e 30 anos, como empresário, então isso você vai usar para sua vida inteira. Então, ficamos por aqui, até a próxima. Falou!